Oi, pessoal! Antes do episódio de hoje, eu queria lembrar vocês para assistirem o episódio da semana passada do Meiuca e também se inscreverem aqui no canal no YouTube e nos seguirem nas redes sociais, @alguém que é podcast no Instagram e alguém que é podcast no Spotify. Fiquem com o episódio de hoje. Patrícia Ashton Prola é médica e geneticista há mais de 30 anos, formada pela URGS. Ela é doutora em Ciências Biológicas pela URGS também e é pesquisadora nível 1B. Foi diretora de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre durante muitos anos e hoje atua em oncogenética e é professora do Departamento de Genética da URGS. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Alguém Que. A gente está muito feliz que tu está aqui e a gente tem certeza que vai ser um papo muito legal para os nossos ouvintes e que tu vai ter muitas coisas legais para nos contar hoje. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui também. Que bom. Primeiramente, né, eu e o Fran, nós somos da área da engenharia, então a gente quer trazer um pouco mais desde o início, né, da tua carreira, e a gente quer que tu explique o que faz uma médica geneticista, né, como é que é teu dia a dia, o que tu estuda e o que tu ensina também, né, para os teus alunos como professora. Eu vou começar um pouquinho anos atrás, né, com essa escolha, né? Então eu entrei na medicina sem nem bem saber por que eu tinha escolhido medicina, nenhum médico na minha família, assim, ninguém mais próximo, mas me atraía muito a ideia, né, de poder cuidar de pessoas. Então, fiz o vestibular, entrei na medicina da URGS, né? E muito cedo, acho que foi no segundo semestre do curso, eu assisti uma palestra de um médico geneticista, que eu nem sabia que existia essa especialidade médica, que me inspirou demais, assim. Então, saí daquela palestra muito impressionada, porque ele falou que na genética a gente consegue reunir, né, experiências de laboratório com cuidar de pacientes, né? E começou a falar de uma coisa da análise do DNA, da análise genética, que poderia fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E aquilo ali Uhum. super me atraiu. Não era uma coisa que a gente falava muito na faculdade. E aí, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria ir para essa área, né? Mas tinha muito poucas residências, né? Que é o que a gente faz depois da medicina, a gente Uhum. faz uma especialização que é residência. E aqui em Porto Alegre eu fui a quinta residente da história das Que residências de legal. genética médica em Porto Alegre, né? No Então, Clínicas, no Clínicas, legal. né? Então, assim, naquela época tinha muito pouca gente que trabalhava com isso. Essa pergunta era muito comum, mas Uhum. o que faz um médico geneticista, né? O que vocês fazem? Para que serve, né, essa especialidade? E então, assim, a gente, na verdade, hoje em dia, né, a gente estuda as alterações genéticas que causam doenças em humanos, ou que causam uma maior tendência uma pessoa a ter doença, não diretamente a doença, deixa a pessoa mais suscetível a ter uma doença, e a partir daí a gente tenta diminuir as chances daquela doença acontecer, ou a gente indica tratamentos específicos, que são para quem tem esse tipo de alteração genética. E o que é diferente das outras áreas da medicina é que na medicina em geral tu está tratando aquela pessoa que te procura, né? O paciente vem alguém com uma dor, uma queixa, uma suspeita de uma doença. Na genética, além daquela pessoa que a gente está avaliando, que foi a primeira pessoa que chegou em nós, muitas vezes quando a gente encontra uma doença genética, ela também vai atingir outras pessoas da família. Uhum. Então, Uma o formação nosso super valiosa. universo, sim, se expande além daquela pessoa para toda a família, muitas vezes, né? E isso é bem interessante, porque a gente acaba tendo um impacto maior até do que, né? Numa única pessoa, a gente acaba Sim, tendo como ajudar outras pessoas da família também. muito show, muito show. E isso é uma das coisas que, pelo jeito, é uma coisa que te encanta, assim, nessa área da medicina, né? O que que é as coisas que tu mais gosta, assim? Eu gosto de ensinar, tá? E eu acho que daí essa área da medicina, ela tem tudo a ver com ensinar também, porque a gente tem uma coisa na genética, nessa especialidade médica, que a gente chama de aconselhamento genético. Uhum. Aconselhamento genético é uma palavra meio estranha, porque parece que tu está dando um conselho, quando na verdade a ideia não é dar um conselho, é assessorar a pessoa para entender que tipo de problema ela tem. Todos os médicos fazem isso de alguma forma, mas na genética a gente pega um conhecimento que é super aprofundado, científico, tecnológico, abstrato, né? Vou Uhum. te dizer, tu tem uma mutação no teu DNA. Tu não tá enxergando o que é isso. Sim. Tu não sabe nem o que é isso. Eu vou te dizer que essa alteração que tu nasceu com ela no teu DNA
vai te dar um risco maior de ter um determinado tipo de câncer, ou vai fazer com que tu tenha que, lá na 4ª década de vida, ter um acompanhamento especial porque tu vai desenvolver tais sintomas. Uhum. Então, tu consegue traduzir uma informação super tecnológica em benefício da pessoa, né? Isso é uma maneira de tu ensinar, né? Claro. Um conteúdo super científico e traduzir em palavras que uma pessoa leiga possa entender. E mais importante do que isso, ajudar a pessoa a se adaptar a essa situação, se adaptar a esse risco e conseguir decidir o que eu vou fazer com esse risco. Uhum. Será que eu vou querer ter filhos? Será que eu vou querer fazer alguma coisa para evitar de ter esse problema? Será que eu vou mudar meu estilo de vida para ter menos risco? Será que eu vou escolher uma profissão diferente porque eu sei que eu vou ter certas limitações? Sim. Então, a gente pega uma informação que é super técnica e traduz, né, traz um significado que, na verdade, pode impactar aquela pessoa em vários ambientes da sua vida. E normalmente, assim, tu falou que a pessoa ela pode mudar os hábitos de vida. Normalmente isso dá certo para prevenir algum tipo de doença, algum tipo de câncer ou qualquer coisa do gênero? Então, a maioria das doenças que a gente tem hoje, eu vou usar Aham. um termo super técnico, tá? Que são doenças que a gente chama de multifatoriais, né? Tá. Tu tem as doenças que a genética é a principal causa. A pessoa nasce com aquilo e não tem muito que tu possa fazer para não acontecer aquela doença genética, Sim. tá? Mas a gente tem outras doenças que são as multifatoriais, que têm um componente genético, tem coisas da genética da pessoa, daquela população, né? E tem o efeito do ambiente. Claro. E o ambiente é muito importante. Então, né? O exemplo mais clássico, câncer de pulmão, né? Tem fatores genéticos que podem fazer uma pessoa ter mais chance de ter câncer de pulmão, mas se a pessoa fumar, né, Então, a dobra. gente vai ter um risco maior por causa desse efeito de uma coisa que está no ambiente. Doenças cardiovasculares. Algumas pessoas têm um risco maior para ter um infarto em idade jovem, para ter o colesterol alto, mas, né, então tem determinantes genéticos para isso, mas tem também o impacto do ambiente, da dieta, do exercício, sedentarismo. Então, na verdade, tu conhecendo o quanto que existe de base genética para uma doença e o quanto que tem de fatores de risco ambientais, a gente hoje consegue, né, com alguns testes genéticos, estabelecer como se fosse uma estimativa de risco, né? E em cima disso, tu consegue mostrar isso para as pessoas e dizer, olha, tu tem um risco aumentado, não tem um risco aumentado, mas tem certas Sim, sim. coisas que a gente pode, então, controlar e mudar a história dessa pessoa. Sim, muito interessante aqui. Me surgiu uma pergunta que nem tá no roteiro, mas me veio na Aham. cabeça. Para uma pessoa que tá, por exemplo, um estudante de medicina agora, que tá interessado por essa área e tal, qual seria as ciências mais importantes para essa pessoa entender, tipo, as bases mais importantes para atuar nessa área? Precisa ser forte em matemática, forte em estatística, em biologia, o que que tu diria que é o mais Para a no área dia a da dia para a genética, área da genética? eu acho que tu tem que gostar de biologia, porque, claro que tem o conhecimento que a gente já tem hoje, que tu precisa estudar e aprender. Na própria faculdade, a gente ensina, né? Eu sou professora de genética, então eu dou aula de genética para medicina, mas o que eu acho que é um gargalo importante e, ao mesmo tempo, uma coisa que, para mim, é um desafio que me atrai nessa área. É um conhecimento muito dinâmico. Hum, Então, quando eu me formei, né, quando eu fiz residência, o que a gente sabia de genética não é nem um quinto do que a gente sabe hoje. Então, assim, a gente não para nunca de estudar. Então, eu acho que tu tem que, obviamente, gostar de biologia, tu tem que gostar dessa parte de que nenhum dia é igual ao outro, uhum, porque algumas doenças são super raras, tu vai ver uma vez na vida, então tu tem que estudar aquilo pela primeira vez, Uhum. uhum, né? E tu tem que gostar dessa falta de rotina, Sim. né? sim, Tem pessoas que adoram uma rotina, né? uhum, E perfeito, né? Se sentem mais à vontade. Já tem outras pessoas que são mais inquietas, né? E que querem uma coisa diferente a cada dia. Sim. Então, acho que esse é um conhecimento, né? Na medicina como um todo, mas Claro. especialmente a genética,
que evolui muito depressa, sabe? Sim. Então, tu tem que estar sempre correndo atrás, estudando, Sim, aprendendo porque coisas novas. tudo vai ser sempre novo, né? Querendo ou Sim, não. Tudo é um caso, né? Um paciente ou uma doença nova sempre vai ser ela sendo a mesma coisa, a mesma doença, mas a pessoa tem uma reação diferente, uma coisa do gênero, né? sem dúvida. E assim, o que está mudando, né, a nossa área também é a maneira como a gente aborda os pacientes em termos de manejo. O que que eu quero dizer com isso, né? Há muitos anos atrás, para a maioria das doenças genéticas, não tinha tratamento. Hum. Então, era mais uma questão de prevenção, ou de orientação, ou de, às vezes, né, as pessoas não queriam ter filhos para não Uhum. repetir um problema que seria um problema genético. E cada vez mais hoje a gente tem tratamentos para essas doenças. E tem uma coisa que está explodindo, a gente até já tem aqui no nosso ambiente, tem no hospital de clínicas, que é a terapia gênica, Uhum. né? Que tu consegue, se a pessoa nasce com uma alteração lá no DNA, né, que vai causar uma doença, tu consegue ir lá no DNA da pessoa e corrigir aquele erro com a tecnologia genética. E a Sim. pessoa ou não vai progredir, se ela já tem a doença, não vai progredir. Em alguns casos, a gente está vendo que talvez até tenha uma pequena regressão. Ou se tu fizer isso em tempo, a doença não vai se desenvolver. Uhum. Então, isso parece uma coisa, né, Sim, Sim. loucura. do futuro, assim, Sim, total. mas já chegou, né? Então, essas novas tecnologias de tratamento, né? Ou, tem uma doença que falta uma enzima, porque a pessoa nasceu com um gene defeituoso que produz essa enzima. Então, tu produz essa enzima em laboratório, injeta na pessoa e ela passa a ter uma qualidade de vida normal. Então, para gente como professor, né? E acho que assim, para os alunos que a gente ensina, é um conhecimento super dinâmico. Tá toda hora mudando, toda hora tem coisa nova. E tu vê, a cada ano, tu vê um aumento no interesse dos alunos para essa área ou tu acha que é um pouco estagnado? É Eu, difícil de eu atrair acho que pessoas? existe um aumento, sem dúvida, existe um aumento do interesse. Quando eu fiz residência, né, lá na década de 1990, só tinha uma vaga por ano para um médico residente genética, Uhum. né? E eu, na minha época, teve 2 anos que eu era única, porque não entrou ninguém. Ninguém Uhum. se interessou, então eu fui ficando e eu tinha que dar conta, Sim. né, de todo o trabalho. Hoje, a cada ano ali no Hospital de Clínicas, a gente recebe 5 residentes. Ah, olha só. Então, né? Então, sem dúvida, eu acho que a genética é uma área que ainda a gente tem poucos especialistas no Brasil, uma das menores Uhum. especialidades no Brasil, Parece ser bem difícil mas também. o crescimento, né, é exponencial. Sim. Então, a gente vê mais interesse, a gente vê dentro, né, do pessoal da medicina, a pessoa querendo entender, porque muito do que eles vão estudar, dos artigos que eles vão ler, envolve a genética. Então, tu precisa Uhum. ter esse conhecimento ali na base para entender. Sim. E pelo que tu fala, assim, parece ser uma área muito complexa, né? Assim como todas da medicina, mas essa, pelo que eu experienciei, parece ser a mais complexa. Qual que é o maior mito, assim, que existe nessa área? Tem alguma coisa que as pessoas acham que é assim e na verdade não é? Algo do gênero? Eu acho que por no passado a gente ter poucas opções de como ajudar as pessoas que têm doenças genéticas, tem um certo estigma, né? Como tem no câncer também, né? Sim. Tem um diagnóstico de câncer, vai morrer de câncer. Isso a gente sabe que é um mito, Sim. né? Claro que é uma doença que requer, né, Uma muito atenção. cuidado, muita atenção. O Uhum. tratamento é difícil, mas hoje a gente tem muitos pacientes que atingem a cura ou que vão viver 30, 40 anos, né, convivendo com câncer. E eu acho que com as doenças genéticas é a mesma coisa. Muita gente ainda acredita que é uma sentença, uma coisa que não vai ter Sim. solução, né, que não vai ter tratamento. E essa realidade, assim, está mudando. Talvez essa fosse uma razão para no passado não ter tanta gente interessada, Uhum. né, em ser um médico geneticista. Uhum. Dá até medo de ir, assim, a pessoa pensa, dá até medo de ir no médico, assim, né? Eu vou ver meu DNA lá, eu vou ter não sei o que no futuro, meu Deus do céu, não vou nem no médico. Mas tu sabe que isso é uma coisa bem, bem legal que tu trouxe, que eu não sei se estava no script de vocês, mas eu vou comentar.
que eu acho que essa é também uma parte muito interessante da parte da genética. Quando a gente se especializa em genética, a gente recebe um treinamento para ser o menos diretivo possível. O que eu Uhum. quero dizer com isso? Se eu sei que uma pessoa tem uma chance de ter um filho com uma doença, eu tenho que ser o mais imparcial possível quando eu estou conversando com essa pessoa para explicar o que que é aquela doença e quais são os riscos. E o que a pessoa vai fazer em relação àquele risco é uma decisão pessoal, né? E até antes disso, né? Às vezes a gente tem famílias que têm uma doença genética e aí, tendo uma pessoa, ela sabe, vou chamar minha irmã para vir aqui conversar contigo. E vem a irmã e me diz, mas eu não quero saber nada disso. Eu não quero ter essa informação. Uhum. Saber antecipadamente que eu talvez vou ter um problema, por mais que a gente tenha como resolver, ou controlar, ou lidar com esse problema, eu prefiro não saber, Sim. né? Para mim vai ser mais tranquilo não saber. Então, essa é, eu acho que uma das diferenças da genética em relação, né, a outras áreas, talvez, que a gente respeita muito esse direito de não saber. A gente sabe que dentro de uma família tem pessoas que vão querer saber informação sobre o seu futuro e saber se tem um risco ou não, e outras que preferem, Sim, né, viver a vida. viver a vida e vamos ver o que que vai acontecer, né? Então, acho que isso a gente tem que, a gente precisa respeitar, Claro. né? Porque eu sou uma pessoa técnica entregando uma informação, assim como eu sou uma professora dando uma aula. Uhum. O que aquela pessoa que está ali assistindo a minha aula vai fazer com aquela informação é da própria pessoa, né? E eu acho que com os pacientes é mais ou menos a mesma coisa. É muito interessante isso, porque eu não tinha pensado nesse aspecto da família, né? Porque a família, o que tem em comum é a genética, né? Então, Eu se. falo isso porque eu sou um cara que tem um pouquinho de medo de ir no médico, assim, de saber as coisas, né? Mas, Mas também tem um outro lado que tem que pensar, eu acho que esse é o papel do técnico que faz o aconselhamento genético, de colocar todas as cartas na mesa, claro, todas as tuas opções. O lado bom, talvez, de saber é que sabendo tu sabe o que fazer com para certeza, reduzir o teu risco, com né? certeza. Que tu pode ou não seguir essa recomendação, Sim. né? Mas, de novo, é uma coisa super nova. Tem alguns países que agora estão começando a fazer no nascimento, em todos os recém-nascidos, o genoma completo, que é estudar toda a parte genética daquela pessoa. Ao nascimento, como se fosse um teste do pezinho. E está tendo um debate enorme. Será que os pais querem saber? Será que vai ser bom ou vai ser ruim para aquele bebê, aquela criança crescer sabendo que vai ter um problema de saúde depois, mesmo que a gente possa fazer alguma coisa em termos de tratamento? Então, a gente está vivendo uma época, né, que a genética está entrando mais na vida das pessoas Sim. e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Claro. Sim, é que nem tu falou que é o ambiente, né? Querendo ou não, tu cria um ambiente que a pessoa cresce já sabendo de uma informação que, se ela não soubesse, talvez ela agiria de uma maneira diferente, né? Enfim, Para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, né? exato. Então, acho que essa é muito desafiador. Então, de novo, assim, é uma área que a gente está bem na fronteira do conhecimento e onde a gente mesmo, que já é mais experiente, está aprendendo todos os dias. E Patrícia, seguindo um pouco agora mais para a área acadêmica, né? Ainda um pouco da área da medicina, mas qual que foi teu maior desafio como médica e como professora também? Eu acho assim que como médica, o maior desafio, e eu acho que é uma coisa que a gente segue aprendendo ao longo da carreira, é como comunicar informações complexas para uma pessoa leiga, né? Então, acho que assim, a minha vida inteira, como médica, eu tive que fazer isso, né? Eu me lembro que no começo eu ficava muito nervosa, né? Porque eu ficava preocupada em transmitir toda a mensagem, talvez até às vezes falasse demais para coitado do paciente. Mas depois, à medida que a gente vai adquirindo experiência, a gente também aprende como, né? Como dar uma ênfase no que é importante, como
resumir algumas coisas, não precisar, né, dar todos os detalhes, escolher, né, o que que é a informação que é realmente importante para aquela pessoa naquele momento. Mas isso é um aprendizado contínuo. E à Sim. medida que a gente também vai aprendendo mais e as informações vão se tornando mais complexas, né? Hoje, às vezes, a gente tem que entregar um resultado de um teste genético, que é um genoma, Uhum. ou um exoma, que vai olhar 30 mil genes. Então, tu entregar essa informação, tu mostrar o que que apareceu de diferente, né? E falar das limitações daquele teste, né? Do que aquilo pode nos dizer. Não é uma coisa fácil, até mesmo para quem tem bastante treinamento, porque quem está do outro lado também, tu não sabe o que que vai te perguntar, tu não sabe Exatamente. como vai reagir, Sim. né? Então, cada situação é única, as situações não se repetem, eu acho que isso é um grande desafio. Mas, por outro lado, é uma coisa super interessante, Claro. super instigante, né? Uhum. E em sala de aula, eu acho que eu estou vivendo hoje um desafio bem grande, pessoal, que é o de como ensinar, né? Porque eu sou uma pessoa bem pré-mundo digital, Uhum. né? Quando eu era adolescente, não tinha celular, Sim. né? Então, a gente tem que se adaptar com as novas ferramentas, né? E eu sempre tive um estilo de estudo de muita leitura, né? E a gente vê que cada vez menos esse é, né, Sim. o formato preferido de estudo. Então, às vezes para mim é difícil de entender, né? E eu também tenho que fazer um esforço para me adaptar, de aprender de outras formas e Sim. depois poder, né, compartilhar conhecimento com uma série de outras mídias, né, que podem até ser muito mais efetivas, né? Uhum. Então, acho que para mim, como docente, isso está sendo um desafio, né? Sim. E aprender metodologias ativas, né, dentro da sala de aula, que vão ajudar a consolidar esse conhecimento, que às vezes não é fácil, sair daquele modelo tradicional, né, de só aula teórica. Sim, e isso é uma coisa que nos atinge bastante, e nós estudantes, né? Porque hoje a informação ela tá em tudo que é lugar, né? E muito fácil acesso. E a gente acaba, às vezes, sei lá, não prestando atenção na aula, porque a gente, vamos ver depois, eu pergunto para uma inteligência artificial, ela vai me dizer o que que é. Uhum. E é muito importante isso que tu trouxe, né? Dessa cultura e o professor se adaptar também a dar aula para essas pessoas que têm essa visão de mundo, vai facilitar muito que eles prestem atenção, estudem e cresçam cresçam na vida e se tornem pessoas bem-sucedidas, né? E qual que é o principal método assim que tu tem usado para tentar mudar essa? O que eu tenho feito, eu acho, assim, ó, cada vez mais eu me dou conta, né, que conteúdo teórico, como tu disse, se acha em qualquer lugar, Sim. né? Como muito das coisas que a gente ensina são conteúdos abstratos, em algum momento, para tu entender aquilo, tu vai ter que fazer uma imersão na teoria, mas tem muito recurso audiovisual hoje em dia, né? Tem muita aula em vídeo também que os alunos podem usar. Mas o que eu tenho realmente investido muito, que eu acho que é onde eu mais posso contribuir com a minha experiência, é tentar ensinar também como estudar esse tema, Uhum. né? Porque, por exemplo, hoje eu dou aula para os alunos da medicina da URGS no segundo semestre. E é bem difícil, porque quando eu vou falar de doenças genéticas, eles estão numa fase do curso que eles não tiveram ainda um contato com pacientes, não tiveram as disciplinas clínicas. Então, eles não têm a base para entender tudo o que a gente está falando. Uhum. Mas eu sei que eles vão ver genética ao longo de toda a faculdade e depois, quando eles se formarem, eles vão ter um paciente que vai chegar para eles com o resultado de um teste genético e eles vão ter que saber minimamente entender o que que é aquilo ali, né? Uhum. Então, o que eu tenho também feito é falado muito em sala de aula sobre o que que são conteúdos confiáveis e o que que são materiais que tu realmente pode utilizar, né, no extra classe, Uhum. inclusive, e o que que não, né? E eu acho que isso também é um conteúdo que a gente passa para os pacientes, Sim. tá? Porque hoje em dia a gente tem um mercado enorme de testes genéticos. Vocês já devem ter ouvido falar. Uhum. Inclusive testes
direto ao consumidor, que tu pode Uhum. comprar pela internet, tu pode comprar numa farmácia, né? Nos Estados Unidos isso é super comum, sem nenhuma interface com um profissional de saúde. E muitas vezes o resultado que vem dali, não que ele não seja confiável, né? Os testes cada vez mais estão melhorando, mas ele pode não ser um teste feito para responder a pergunta que tu tem. Ah, eu quero saber se eu tenho um risco genético para câncer. Nem todos os testes vão ser completos, desses que se compra na farmácia, vão ser Uhum. completos o suficiente para te responder isso, eles vão dizer outras coisas, Claro. Uhum. né? Então, se tu fica só nesse meio, que é o meio do teste direto ao consumidor, né? Desse mercado que existe direto com a pessoa, sem interferência de um profissional de saúde, às vezes vão acontecer erros, Claro, né? claro. E a mesma forma, os conteúdos que estão aí disponíveis, às vezes não são conteúdos que são os mais atualizados ou que são os mais confiáveis, né, até em termos de tratamento. Claro. E tem alguma referência, assim, que tu pode nos dar aqui? Até para as pessoas que querem saber um pouco mais dessa área. Ah, tem vários sites bem interessantes. Tem alguns sites que são do NHS, que é a National Health Services no Reino Unido, e que são do NIH, que é o National Institute of Health, né, que é lá nos Estados Unidos, que são fontes geralmente muito sérias Uhum. e que falam de doenças genéticas, de testes genéticos, de predisposição Uhum. hereditária, que são super confiáveis. E depois tem sites gratuitos, né, sobre doenças genéticas, mas Sim, daí são mais técnicos. sim. Daí realmente mais para estudante de medicina, né, ou para o médico, né, Uhum. não só Uhum. pro leigo, né. Sim, se eu pegasse um site desses aí, não ia entender nada. Mas isso é também uma coisa muito legal, né, do ensino hoje, que tem muitas fontes Sim. Uhum. excelentes e de acesso livre, né? E até mesmo livros digitais, né, que a gente tem bibliotecas virtuais de acesso gratuito. Então, de novo voltando, né, uns quase 40 anos atrás no tempo, né, a gente não tinha acesso nem a livros que não fossem no papel, né? Sim. Ou tinha que pegar e emprestar na biblioteca, daí só tinha uma ou duas versões, e agora é um Sim, conteúdo agora é. super disponível. Sim. É, e agora a gente tem uma pergunta mais sobre o teu cotidiano, né? Como é que funciona a tua rotina entre o hospital, entre a sala de aula? Como é que é mais assim, como é que tu leva o teu estilo de vida? Tu prioriza fazer uma atividade física? Como é que funciona essa parte da tua vida? Sim. Não, eu super, assim, tento, né, levar uma vida equilibrada, né? Por que que eu digo tento? Porque às vezes a vida te leva para um caminho que não era o planejado, né? Isso, Uhum, isso acontece com todos nós, né? Mas então, assim, eu tenho uma rotina agora de aulas, tanto na graduação, que são, especialmente na medicina, mas em outras disciplinas também. Então, eventualmente dou aula para enfermagem, dou aula para biomedicina, uhum, né? Dou aula, às vezes, para biotecnologia também, que são todas, né, áreas que envolvem a saúde na URGS. Então, além das aulas da graduação, eu tenho vários alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, então uhum, também dou aula nos programas de pós-graduação, que daí já é um outro nível de conhecimento, Sim. né? uhum. Profissional já formado, que está fazendo mestrado, doutorado ou pós-doutorado, né? Então, essas são as minhas principais áreas de docência. Na URGS a gente tem uma coisa muito legal que os alunos de doutorado, eles têm que fazer o que a gente chama de práticas avançadas de ensino, então eles vão para a sala de aula junto com a gente e a gente precisa dar um suporte e orientar eles em como também eles darem aula, né? Uhum, Então a gente ensina outros colegas que estão na pós-graduação a dar aula. E aí no hospital eu oriento os residentes, os médicos residentes, né? Eu hoje uhum, sou supervisora do programa de residência, né, em Janete. Então todos os residentes de primeiro, segundo, terceiro ano que tem no Hospital de Clínicas, junto com outros colegas que são preceptores,
a gente faz a supervisão. Então, são diferentes níveis de ensino, desde a Sim. faculdade Você tem contato com todo até a mundo. É. pós-graduação, até os médicos residentes, que é o nível de especialização, né? Uhum. E a residência, só uma dúvida rápida, ela é direto pra residência genética. A genética é de acesso direto e são Uhum. 3 anos. Não precisa fazer nada antes, Não, previamente. ele Direto é da. acesso direto, exatamente. Interessante. Achei que precisava talvez ter alguma base em. Antigamente, Uhum. muitos de nós, eu, por exemplo, fiz pediatria antes Uhum. da genética, alguns fizeram medicina interna, né, clínica geral, antes da genética, mas depois isso caiu por terra e esse aumentou, era 2 anos, se aumentou para 3, Uhum. e aí acesso direto. E nesses níveis de ensino, não querendo te botar numa saia justa, mas qual que tu mais gosta de dar aula? Olha, são ambientes diferentes. Na sala de aula da medicina, são 2 turmas, né? Mas aí a gente tem em cada turma 40 e poucos alunos. Sei, bastante. Então, é mais difícil tu conhecer todos os alunos, Claro. Uhum. né? A gente está ali só alguns meses, que é um semestre, é um outro tipo de ensino, mas é o primeiro contato, né? Então, a gente tem noção de que é importante para que eles sigam estudando, né? Que eles vão precisar disso depois, né? Quando eles forem médicos, seja qual for a área que eles forem, a gente precisa tentar com que eles gostem da Sim, é uma matéria, primeira né? impressão, né? É uma primeira impressão, tem que ser uma coisa interessante, tem que ser uma coisa que eles consigam enxergar a importância daquilo, apesar de estarem no comecinho do curso. Então, acho que é um primeiro desafio. Os médicos residentes, eles têm uma carga horária muito pesada, eles estão lá no hospital 60 horas por semana, né? Fazem sobreaviso. Então, assim, é outro nível de ensino, porque eles estão constantemente num nível de altíssima demanda Sim. Uhum. e tem que encontrar um espaço para estudar os casos, para discutir. Então, a gente serve mais como uma pessoa mais experiente que vai orientar. Uhum. Estuda por aqui, Sim. quem sabe fala com a pessoa tal, vamos pensar como que a gente vai resolver esse caso, né? Trabalhar junto, mais no dia a dia do trabalho profissional, É né? menos um professor clássico, assim, né? É uma solução de problemas. Sei, É uma Uhum. solução de problemas conselheiro. baseado naquele paciente, né? Como é que nós vamos diagnosticar, o que pode ser, o que não pode ser. Depois tem o diagnóstico, como que vai tratar, o que vai falar, como que vai abordar a família, Uhum. né? Então é mais a coisa mais profissional, assim, não tanto de conteúdo teórico. E aí, no fim, os alunos de pós-graduação estão fazendo uma pesquisa numa área específica, né? Então, falei pouco sobre pesquisa, mas sempre fui apaixonada pela pesquisa, né? Sempre fiz pesquisa científica. E essa é uma área muito legal também, porque ali é mais um para um, né? Uhum. Porque daí cada aluno, cada mestrando, cada doutorando vai ter o seu projeto de pesquisa. Uhum. E aí vai ter necessidades individuais, da maneira como a pessoa está trabalhando aquele problema, se ela precisa uma ênfase maior em estudar a genética, ou estudar a parte clínica, ou ir para o laboratório, Uhum. ou ver pacientes, né? E vai depender muito do perfil de cada aluno, né? E aí eu acho que uma coisa que foi um desafio para mim na minha carreira, que eu aprendi do meu orientador. Eu tive um orientador de doutorado, né, que teve uma influência, que foi a pessoa que deu uma aula que me inspirou a fazer genética, e ele tem um dom que eu acho que eu não consegui ainda chegar, né, nem perto, mas ele me ensinou uma coisa interessante, que tu tem que minimamente conhecer uma pessoa para entender como adaptar aquela pessoa ao projeto de pesquisa. Sim. Ou seja, as pessoas têm diferentes perfis, e como tu vai ficar, às vezes, 4 anos trabalhando numa pesquisa, se o teu perfil é muito diferente daquilo que tu tem que fazer, vai ser muito sofrimento, vai ser difícil para a pessoa chegar numa defesa, etc e tal. Então, buscar também estilos de pesquisa que se adaptem, né? É uma forma de ensinar também, Uhum, claro. que se adaptem ao perfil da pessoa, que ela faça alguma coisa que ela goste de fazer, né? Uhum. Uhum. Mas dentro daquele perfil. Boa. E até nesse mundo da pesquisa, não conheço muito, mas hoje, brevemente, assim, como é que se faz uma pesquisa na área médica mais voltada para genética?
Tem várias maneiras de se fazer pesquisa. Então, a gente tem pesquisa acadêmica, que é muito Uhum. essa voltada, né, para a formação de pessoas, para a formação de novos cientistas, de novos pesquisadores, que é o Sim. mestrado, o Uhum. doutorado e o pós-doutorado, que tu tem um problema, uma pergunta científica que tu vai, com várias ferramentas, tentar responder aquela pergunta. Sim. Ah, por que que acontece tanto câncer de mama e idade jovem no Rio Grande do Sul? Pode montar um projeto de pesquisa para tentar responder essa pergunta. E aí, mas aí tu vai fazer um foco em formação de pessoas, Sim. formação de novos pesquisadores e cientistas, assim, responder aquela pergunta, contribuir, né, para aquele tema. E tem uma outra forma de pesquisar que não é tanto a gente que cria a pesquisa, mas que ela já vem com algumas perguntas prontas, que é a pesquisa clínica, muitas vezes desenvolvida por grandes indústrias farmacêuticas. Então, por exemplo, tem um novo medicamento para uma determinada doença e eu preciso testar esse medicamento, né, em pessoas, em várias diferentes fases, até que a gente tenha toda a informação que a gente precisa dizer que é seguro, Sim. que funciona e que possa ser incorporado como medicamento para todas as pessoas. Então, a pesquisa clínica, por exemplo, no desenvolvimento de fármacos ou no desenvolvimento de um tratamento tipo terapia gênica, que eu vou lá e vou mudar o DNA de uma pessoa, Uhum. isso não pode mudar uma outra coisa que não seja aquilo, né, que não está Sim. funcionando. Então, essas pesquisas mais voltadas para o tratamento, frequentemente têm, né, recursos envolvidos da indústria farmacêutica e de outros financiadores. Então, tem gente que trabalha com banco de dados, que Sim. trabalha com estatística, que são informações super importantes para nós também. Uhum. Então, no fundo, pesquisa tu pode fazer em praticamente todas as áreas, né, e de diferentes maneiras. Legal. Quer que eu puxe a parte final? Pode ir, pode ir. No final do episódio, a gente gosta de trazer perguntas que são mais do nosso gosto pessoal, né? O Fran gosta de falar bastante de processos, eu gosto de ter uma visão mais macroeconômica. Eu queria de saber como é que tu vê o Brasil, ou mais especificamente o Hospital de Clínicas, né? Que é onde tu trabalha, como é que tu vê em relação ao mundo, né? Como é que nós estamos na frente, nós estamos atrás, no sentido da pesquisa mesmo, assim. Como é que tu enxerga Especificamente em genética e ou como um todo? especificamente, o que tu quiser responder. Eu acho assim que o Hospital de Clínicas, eu sou suspeita para falar, porque eu me criei lá dentro, né, desde a Sim, não, tá há graduação. mais de 30 anos lá, Fui né? médica contratada, depois professora, depois eu tive um longo período de 8 anos, mais de 8 anos, mais de 10 anos, na verdade, em cargos de gestão, né? Cheguei a um cargo de diretoria do hospital. Então, eu sou apaixonada pelo hospital, acho que tem que dizer isso antes de Sim. mais nada. Sim, sim. Mas eu acho que o hospital realmente é muito diferente, em termos de a qualidade da gestão que é feita lá dentro e o comprometimento das pessoas, né? Legal. Então, é uma área que sempre, um hospital, uma instituição que sempre primou por segurança do paciente, Uhum. sempre primou por processos de grande qualidade, né, que fossem revisados continuamente. É um hospital acreditado internacionalmente, que é uma coisa que exige muito da instituição, de Sim. todos os funcionários, não é uma Uhum. coisa fácil, e ele tem sido reacreditado, né, periodicamente. É uma instituição que enfrentou enormes desafios com muito sucesso, né, como foi recentemente a Covid, Uhum. né, e o episódio das enchentes no Rio Grande do Sul. Acho que o Hospital de Clínicas saiu ileso, dá para dizer, mas assim, até acho mais forte, né, Uhum. desses episódios todos. Então, acho que certamente é, se não o melhor, um dos melhores hospitais públicos do Brasil, né, Uhum. por causa de tudo isso. Né? E muito desenvolvido em pesquisa, né? A pesquisa acontece lá há mais de 40 anos. A gente tem uma semana científica que agora vai ser a número 46, né? Ah. 46 anos contínuos. Hoje vai mais ou menos umas 2, 3 mil pessoas nessa semana científica, tem mais de 1.000 trabalhos. Então, Uhum. é uma instituição muito pujante. Ensino, pesquisa e com uma qualidade assistencial muito importante por causa dos processos. Então, eu acho que a gente se destaca muito no cenário nacional.
Eu acho que o mais legal é que é uma instituição que forma profissionais muito capacitados, né? Uhum. Então, não tem como tu sair de uma experiência do hospital de clínicas, né, sem ter ganho muito em termos da tua formação profissional e da tua capacitação. Uhum. E no futuro, assim, tu vê o hospital de clínica sendo o top Brasil. Nunca uma instituição vai poder fazer tudo, Sim. né? Então, cada vez mais a gente está vendo que as instituições se especializam em certas áreas, né? Então, Uhum. por exemplo, algumas instituições são muito, ah, muito reconhecidas por cardiologia, por transplantes, por terapia gênica, né? Acho que hoje no Brasil o Clínicas é uma das instituições que mais faz terapia gênica já, né? Está começando, mas a gente tem muitas pesquisas e já faz na prática. E como a genética é uma área que já é, né, muito antiga dentro do hospital e tem uma tradição, isso deixei de falar, mas não quero deixar de dizer agora. O departamento de genética tem uma tradição da Universidade do Rio Grande do Sul, tem uma tradição, né, espetacular em termos, né, da contribuição de pesquisa em genética para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para a América Latina. Então, acho que esse binômio, né, URGS, HCPA, na área da genética, faz com que essas instituições se destaquem bastante. Muito legal. E acho que vão continuar se destacando, né, como a gente tá vendo por aí. Boa. E agora vem a minha pergunta aqui mais voltada para processos, que tu já falou bastante, mas na tua carreira tu ocupou vários cargos de gestão ali, né? Uhum. Tu falou agora do clínicas e tal. O que que tu mais aprendeu sobre processos, tomada de decisão, organização, dentro dessas situações que tu trouxe para nós, e o que que isso fez tu chegar onde tu chegou hoje? Eu acho que cada experiência que eu tive agregou uma coisa diferente na minha experiência, né? Então, o cargo de chefe de serviço que eu tive por alguns anos e o cargo depois de coordenador da pesquisa e diretora de pesquisa exigiram muito de revisar processos e de definir novos processos, de começar do zero, né? Uhum. Porque tinham várias coisas que a gente via que foram sendo feitas ao longo dos anos. Sim, criou um costume. Tipo assim, alguém teve ideia de fazer desse jeito, vamos fazer. E depois o outro teve ideia de fazer um pouco diferente, vamos mudar, né? E as Sim. coisas foram indo sem muito penso, né? E eu nunca fui uma pessoa, né? Não sou uma engenheira de produção e não sou uma pessoa de processos, mas eu tive que me aliar com pessoas que tinham essa Claro. visão e tinham esse olhar para a gente conseguir efetivamente fazer mudanças que fossem mais perenes. Uhum. Eu hoje só aprendi assim, não dá para fazer as coisas ao acaso, Sim. especialmente numa instituição Uhum. gigantesca, né? O Hospital de Clínicas é uma cidade. Pesquisa, a gente hoje, né, tem milhares de pesquisas acontecendo ao mesmo tempo. Se tu não tem um processo, Sim. é sofrimento para todo mundo, porque, Uhum. né, tu vai desorganizar uma coisa, tu não vai conseguir fazer tal coisa com tanta eficiência. Então, eu aprendi a me apaixonar pelo processo, Sim. mas é um caminho mais árduo, Sim. é um caminho mais difícil. Então, nem sempre é o escolhido pelas pessoas, porque Uhum. tu tem que, às vezes, começar do zero, pensar muito, né, atuar como uma equipe multidisciplinar. É. Às vezes, tu tem que ir pela tentativa e erro, né? Sim. Até tu conseguir encontrar o que, que é o melhor processo e conseguir. Começa mapeando, né? Toda a realidade, daí em cima disso fazendo o que é E o melhor processo. até isso dos processos, né, de mudança. O cara do processo sempre vai ser o chato, né? No meio das pessoas que querem mudar. Ah, por que que tu quer mudar o que já tá dando certo, né? E isso é um negócio que quem é líder e quem toma a decisão tem que ter muito claro na mente que a pessoa vai ser a chata, mas é para um melhor futuro da instituição, ou enfim, né? Isso aí é muito engraçado. E isso relaciona muito com o que a gente faz também da engenharia, enfim. Eu acho que isso tá em todas as áreas, né? Não só. Sem dúvida, não, é absolutamente fundamental. E eu acho que muito do diferencial que a gente tem dentro do Hospital de Clínicas, né, como instituição hospitalar, Uhum.
É porque os processos são muito valorizados Boa. e muito trabalhados, né? E muito revisados periodicamente para ver se pode ter alguma. Se está funcionando, ótimo, né? Tem aquela Sim, máxima, em time que tá ganhando não se mexe. claro. Mas talvez se tu mexer, tu pode melhorar ainda mais, né? Exato. Então realmente acho que é uma parte muito, muito importante da gestão. Boa. E agora, Patrícia, a pergunta final, né, da nossa entrevista. A gente queria que tu passasse para os nossos ouvintes hoje, especialmente para os alunos de medicina que estão nos assistindo, uma dica que tu tem para eles. Então, alunos que estão entrando agora ou que já estão pro final, com teus vários anos de experiência, né, o que tu diria para eles hoje? Eu acho que a gente pode traçar um paralelo assim com a minha trajetória, né? Assim, olhando para trás, eu nem sempre escolhi o caminho que era mais fácil, ou mais óbvio, ou mais conhecido, Uhum. né? E isso naquela época lá, às vezes gerou angústia, gerou dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Mas eu sempre tentei me guiar pelo que me atraía, que me dava prazer e que eu achava interessante e que me motivava, me inspirava, mesmo que fosse o caminho mais difícil, né? Uhum. Ou o menos conhecido. Uhum. E não me arrependo disso, né? Então, eu fiz uma formação muito longa, né? Meu primeiro emprego com carteira assinada foi com 40 anos. Antes disso, eu Legal. vivia de bolsa, eu vivia né, de outras coisas. Eu entrei, né, na URGS como professora também, depois dos 40, né? Mas não me arrependo, né? Porque eu sempre tentei seguir o que o meu coração me dizia que era o que eu queria fazer, o que eu gostava, o que eu achava interessante. Então, acho que essa é a minha dica, assim. Eu acho que quando a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, né, construir a trajetória em cima disso, né? Ir pelo que a gente gosta. E também de coração aberto, né? Acho que talvez a última coisa que eu vá dizer é que coisas importantes que aconteceram na minha carreira, a maioria não foi planejado, Sim. né? Então foram coisas que aconteceram que eu não tinha a menor previsão que fossem acontecer, convites que eu recebi para uma coisa totalmente diferente. Uhum. Por exemplo, oncogenética, que hoje é a minha área de dedicação há mais de 20 anos. Eu fiz toda uma formação básica para uma outra coisa e aí recebi um convite nada a ver, Uhum. né? Não quer trabalhar com oncogenética, Sim. tipo assim, do nada. E aí o coração aberto, deixa eu ver o que que é isso, como é Sim. que é isso. Então, ter assim o coração aberto, né? É uma dica ótima Para para essas qualquer área, né? coisas, né? Que às vezes tu Uhum. não planeja. Eu pensei que eu vou seguir uma carreira tal, vou ser pediatra, não É, sei o que e tal. E daí, de uma hora para outra, sem nenhum planejamento, surge uma coisa, tu tem o coração aberto e tu entende que aquilo pode ser uma coisa boa para ti, às vezes, Uhum. isso muda toda a trajetória, boa. Boa Legal. dica. Uma ótima dica aplica para qualquer coisa, né? Qualquer coisa. né? É. Qualquer coisa. E daí agora, no final, a gente quer 3 dicas tuas, tá? A gente quer um livro que tu gostaria de indicar pro pessoal, uma série e uma música. Daí, sobre qualquer coisa que tu Tá. quiser indicar. Eu adoro os livros do Harari, todos eles, né? O Sapiens, o Homo Deus, acho que são livros Bem relacionado ao tema do e são episódio. livros importantes para a gente entender a realidade que a gente vive hoje, sob uma ótica, que é uma ótica dele, né? Mas eu acho que muito abrangente, assim. Então, livros, eu Do acho Harari. que esse autor, eu acho que é Qualquer um deles. qualquer um deles, Boa. na sequência de preferência. Sim. Aí a A outra, série? a série. Puxa vida, só um pouquinho agora, vou ter que pensar. Série? Dr. House. Não, até. Mas eu não posso dizer Peaky Blinders, porque Pode dizer Peaky Blinders, Baita né? série. é, O Fran é fã. é. Top. Mas acho que é uma série que me marcou muito, assim, foi Peaky Blinders, né? Acho que é uma série muito interessante, porque é claro que é uma ficção, né? Mas acho que tem um ponto histórico importante e tem lições importantes. E daí, agora, por fim, a música. A música. Olha, gente, a música, eu adoro música clássica. Eu ouço pouco, né, no dia a dia, assim, mas eu tive uma avó pianista, né? Ah, que legal. E
Eu gosto de ouvir, assim, para me acalmar, para fim do dia, eu gosto de ouvir música Legal. clássica, Boa. piano de preferência. Bom, show de bola. Legal, a gente tá encerrando agora o nosso episódio. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Foi um papo muito legal, que podia também ter se estendido por muito tempo. E muito obrigada por ter participado. Não, o prazer é meu. Desejo todo sucesso para vocês. É uma iniciativa sensacional. Show de bola. Obrigado. Obrigada. Antes de sair do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos da medicina, nos sigam nas nossas redes sociais, @alguemquepodcast no Instagram e alguemquepodcast no Spotify. Valeu!